Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nessa semana, continuamos com a sabatina UOL Folha com os pré-candidatos, agora à Prefeitura de Fortaleza. Ontem ouvimos aqui José Sarto do PDT, nosso convidado de hoje é o capitão Wagner do União Brasil. Tudo bom? Seja bem-vindo, pré-candidato. Boa tarde. Olá, Diego. Boa tarde para você, para o Carlos Madeiro, para o José Matheus. Boa tarde para toda a audiência aqui à disposição para iniciar nossa sabatina. Valeu, Madeiro, José Matheus Santos, Carlos Madeiro, meus colegas, boa tarde. Apresentando o pré-candidato do União Brasil, então vamos falar um pouco sobre o capitão Wagner, né? Resumir um pouco da carreira dele, vamos falar sobre a história política do capitão Wagner. Vamos lá então? O capitão Wagner tem 45 anos, é nascido em São Paulo, mas de família cearense. Bacharel em Segurança Pública pela Polícia Militar, ele se filiou ao PR em 2009, só que a trajetória política começou mesmo no ano de 2010, quando ficou conhecido por liderar uma greve da Polícia Militar contra o governo de Cid Gomes. No mesmo ano, assumiu o cargo de suplente de deputado estadual e, logo depois, em 2012, foi eleito vereador. Não chegou a completar o mandato. Em 2014, ele se elegeu deputado estadual, em 2018 se filiou ao PROS, e foi eleito deputado federal pelo Ceará. Só que nas últimas eleições municipais enfrentou o atual prefeito, José Sarto, e perdeu no segundo turno. Em 2022 migrou para o União Brasil e concorreu ao governo do estado, mas também perdeu para o candidato do PT, o Eumano de Freitas. No ano seguinte foi nomeado secretário de Saúde de Maracanaú, cargo que deixou em fevereiro agora desse ano para focar nessa candidatura. Bom, candidato, o senhor vai ter 1 hora, assim como o José Sarto teve. Só para registrar, nós também convidamos o pré-candidato André Fernandes do PL, convidamos os 3 primeiros colocados na última pesquisa da Datafolha, né, mas o André Fernandes não aceitou o nosso convite. A partir da sua primeira resposta, o senhor vai ter 1 hora, então, pré-candidato. Começo te pergunto sobre essa questão de direita e esquerda, né? A gente falou sobre o seu nome, eu citei o André Fernandes, que não topou participar, tem também o Girão. Como é que faz para, com tanto candidato da direita, assim, não divide o foco do eleitor que quer ter uma posição diferente daquela que comanda Fortaleza agora? Diego, na verdade, eu acho que é muito bom para o debate a gente ter um número maior de candidatos, como foi nas eleições de 2016 e 2020. É fato que nas eleições anteriores, esse voto de direita, de centro-direita, estava muito focado na minha candidatura, e agora a gente tem 2 outras opções que a gente respeita, né? O senador Eduardo Girão, um amigo pessoal meu, foi a convite meu que ele entrou na política e foi candidato a senador em 2018, a gente ajudou na eleição, o Girão foi um parceiro também nas eleições que eu disputei, então a gente tem uma relação super amistosa. O André foi eleito deputado estadual quando eu fui eleito deputado federal, nas últimas eleições me apoiou também, está colocado agora como candidato do PL, também tenho um respeito muito grande pelo André. Aliás, eu tenho respeito por todos os pré-candidatos que se apresentaram, o pré-candidato do PT, eu fui deputado estadual com ele, o atual prefeito, fui deputado estadual com ele também, então acredito que a gente vai ter uma relação respeitosa, muito embora o debate deve ser bem intenso pela quantidade de candidatos. Candidato, obrigado pela participação. Queria perguntar porque em alguns momentos o senhor foi muito ligado ao bolsonarismo, né? E esse ano, tanto o Girão e principalmente o André Fernandes, que é o candidato do PL, eles pegaram para si digamos, esse mote. O senhor, desde 2020, né, tenta um pouco se descolar 2022. Acho que foi bem claro que o senhor quer se colocar como um candidato que não é de extrema. E como é que o senhor tem visto esse afastamento desse grupo bolsonarista? Inclusive, alguns chamaram o senhor até de esquerda por conta disso, traidor do movimento, porque em 2022 o senhor não quis apoiar o Bolsonaro, né, na campanha, publicamente. A gente insistiu até para o senhor dizer em quem ia votar, o senhor não quis dizer aqui na Sabatina. Como é que está essa relação hoje? Como é que o senhor avalia esse discurso de direita, extrema-direita, que faz algum tipo de ataque hoje ao senhor, mas que historicamente esteve ligado à candidatura do senhor? Olha, Madeira, em 2018 a gente teve o início de uma grande polarização política nacional, naquela eleição em que o Lula estava preso e o Bolsonaro foi candidato, foi vitorioso. Naquela eleição votei no Bolsonaro. Em 2020 já fui candidato a prefeito, tive apoio desse grupo, né, o grupo bolsonarista aqui da cidade de Fortaleza, mas meu discurso sempre foi muito equilibrado, focado nas propostas para a cidade. Lógico que a gente tem que ter uma posição, mas na eleição municipal o que mais importa é a capacidade do gestor, as propostas que ele tem para a saúde, para a segurança, para a educação,
Isso às vezes irrita quando a gente não foca no debate ideológico. Lógico que eu tenho minhas posições, e acredito que aqui na entrevista vocês vão questionar em relação a essas posições, mas meu foco vai ser, logicamente, o plano de gestão, o que eu pretendo fazer para melhorar a saúde que se encontra na UTI aqui em Fortaleza, mesmo tendo um médico à frente da gestão da cidade, o que a prefeitura pode contribuir em termos de segurança pública. Eu tenho puxado esse debate desde 2016 e agora me parece que os próprios candidatos não vão mais fugir do debate da parcela de contribuição que a prefeitura tem que dar em relação à segurança, e para mim é muito tranquilo vir para essa eleição em 2024 defendendo esse mesmo perfil de centro-direita, perfil equilibrado, de respeito aos adversários, entendendo até que essa eleição deve ser uma eleição de 2 turnos. No segundo turno, a gente vai precisar sentar com aqueles que não chegarem no segundo turno para formar um arco de aliança que queira a mudança de verdade, a mudança real que a cidade de Fortaleza precisa, porque agora todo mundo fala em mudança. Se a gente pegar o mesmo grupo administra a cidade de Fortaleza e o governo do estado há 20 anos, só muda os partidos. Quando o PDT está no governo estadual, o PT está na prefeitura. Quando o PDT está na prefeitura, o PT é quem está no governo do estado. Então, o mesmo grupo que tem uma metodologia muito clara de inchaço da máquina, de cooptação de apoio, então acho que a hora da mudança de fato chegou, é tanto que os candidatos da continuidade querem usar o discurso da mudança. Candidato, eu queria perguntar ao senhor o seguinte: o senhor falou aí justamente sobre esse racha, né, do grupo do PT com o PDT recentemente. Quero perguntar, por exemplo, o senhor como tem avaliado os movimentos de Ciro Gomes, que ele agora tem criticado muito o governo estadual, o senhor também é de oposição ao governo estadual, inclusive na região do Cariri, em Juazeiro do Norte, por exemplo, ele está apoiando uma candidatura adversária do PT. Eu até quero saber, acho que o senhor também apoia a reeleição do atual prefeito, né, de Juazeiro do Norte. E se o senhor aceitaria, num eventual segundo turno, o apoio do prefeito Sarto, considerando que ele ficasse de fora? Olha, Matheus, eu estou no mesmo campo desde o dia que eu entrei na política. Eu entrei na política em 2010, fazendo a oposição a esse grupo que é está, né? Eu tenho apenas 14 anos de política e esse grupo já governava a cidade de Fortaleza e o governo do estado. E eu sempre estive no campo da oposição a esse grupo que é está. Se agora alguém que estava na base do governo se coloca como oposição, quem sou eu para policiar, né, a ação de qualquer política aqui no estado? Lá em Juazeiro, é fato, a gente continua apoiando o prefeito Gleides, a gente apoiou o Gleides na eleição passada, ele foi eleito, e a gente continua na mesma posição de apoiá-lo, e chegou o PDT para apoiar lá o Gleidson também, e ele está certo, me consultou, Wagner, tem algum problema? Eu disse, lógico que não, até porque a gente quer vencer a eleição lá, a gente sabe que o adversário dele vai vir com muita força, tiraram uma candidatura do MDB lá em Juazeiro, que estava em primeiro lugar nas pesquisas. Eu até lamentei, o deputado Davi do Raimundão era o primeiro colocado na pesquisa e o governo do estado, não sei sob que argumento, tirou a candidatura do Davi para apoiar a candidatura do PT. Então lá a gente vai estar em oposição a eles, como a gente vai estar em oposição também a esse grupo aqui na cidade de Fortaleza. Quem não for para o segundo turno e quiser a mudança real para a cidade, eu tenho dito isso com muita intensidade, repito, porque todo mundo quer usar o discurso da mudança, mas quem representa a mudança de verdade é o nosso grupo, que está na oposição há 14 anos. Se esse grupo chega ao poder, a gente vai ter uma mudança de verdade, com nova energia, com novas pessoas fazendo a gestão e com nova metodologia, com enxugamento da máquina. E eu falo aqui para os servidores de Fortaleza que estão me assistindo nesse momento, que é muito importante não se deixar levar pelo discurso de quem está na máquina, que se o Wagner chegar à prefeitura, o Wagner vai sair demitindo todo mundo. Eu fui secretário de saúde de Maracanaú recentemente, com o mesmo grupo que estava lá, a gente elevou a nota do município de Maracanaú de 5 para 9. Então, isso é uma demonstração que dá para a gente trazer com o mesmo grupo um resultado muito melhor. Mas o senhor aceitaria ou não o apoio do Sarto, por exemplo? Aceitaria, se for com esse objetivo de mudança, de evitar a hegemonia, não tem problema nenhum em sentar, dialogar e, repito, para o bem de Fortaleza, para uma mudança de verdade, não tenho dificuldade. A deputada doutora Silvana falou que o senhor é de esquerda, né? Foi citada, acho que pelo Madeiro aí, em relação a isso. Falou que o senhor escondeu o Bolsonaro. O senhor de fato escondeu Jair Bolsonaro da sua última campanha? Quais são as suas convergências e divergências com o ex-presidente? Primeiro, dizer que eu tenho um respeito muito grande pela deputada Silvana, uma deputada querida, que hoje está no PL, esteve durante 8 anos na base do governador Camilo. Eu estava na oposição ao Camilo, ela estava lá na base do governo do PT, mas não é por isso que eu vou chamar ela de esquerdista, eu vou dizer que ela é de esquerda. Hoje ela tem essa posição muito firme, bolsonarista, mas eu tenho que respeitar
uma possível aliada de segundo turno, né? Quem sabe, não estando o PL lá, se o PL não pode estar com a gente também no segundo turno. Na eleição de 2022, o meu partido tinha uma candidata a presidente da República, a senadora Soraya, e, logicamente, não me posicionei. No segundo turno, fiz comício para o Bolsonaro, votei no Bolsonaro de forma muito aberta e não nego isso. Agora, eu não sou obrigado a fazer a política da forma como as pessoas que estão lá do lado do Bolsonaro querem fazer. Eu tenho a minha forma de fazer política, eu tenho a minha identidade. Minha identidade foi construída ao longo de 14 anos. Eu fui o vereador mais votado da história de Fortaleza em 2012. Não existia esse fenômeno do bolsonarismo. Em 2014, eu fui deputado estadual mais votado da história do Ceará, com quase 200 mil votos, e também não existia esse fenômeno. Então, isso mostra que a gente tem uma identidade própria, que eu tenho trabalho e serviço prestado que me credibiliza não só a ter uma votação expressiva numa eleição proporcional, mas também numa eleição majoritária, como a gente teve na última eleição, que eu ganhei, mesmo perdendo a eleição para governador, a gente ganhou em Fortaleza. De 17 zonas eleitorais em Fortaleza, eu ganhei em 15, apenas 2 o governador ganhou de mim aqui na capital. Pré-candidato, eu só não entendi quais são suas convergências e divergências, né, com o atual presidente Bolsonaro, porque como o senhor o senhor não é um político de esquerda, certo? O senhor se identifica como atualmente e quais são suas convergências? Centro-direita, né? Diga lá. Eu sou cristão, Diego, eu sou cristão, eu defendo a família, eu sou contra o aborto, eu sou contra a legalização das drogas, eu sou contra qualquer pauta que seja anticristã. Então, nisso a gente tem muita convergência e, por conta disso, a própria população me coloca nesse campo de centro-direita e eu tenho muita tranquilidade em relação a isso. Tá certo. O candidato, o senhor falou nesse ponto aí de centro-direita, o senhor falou também, quando eu perguntei, a questão do André, por exemplo, do Girão. Fala-se muito uma fratura da direita, mas é muito claro que existe dentro desses contextos ideológicos um distanciamento até de um centro-direita, como União Brasil, do que prega bolsonarismo em várias pautas. O senhor acha que faz parte hoje do mesmo grupo do bolsonarismo? Eu não pergunto em questão só das convergências e divergências, mas são grupos diferentes. A gente está vendo nascer no Brasil uma extrema-direita que se diferencia desse centro-direita. Eu queria que o senhor aprofundasse um pouco, então, essas divergências que há em algum, digamos, campo ideológico, e isso eu falo pauta cristã, né? E até que ponto isso também pode influenciar o centro, que torna, né, está tornando esse debate até mais possível, mas o Estado é laico, né? Sempre é legal a gente lembrar isso. Sem dúvida, Madeiro. Primeiro dizer que eu divido da forma, né? Se a gente pegar, por exemplo, aqui o governador Tarcísio de São Paulo, é um governador que foi eleito com essa pauta, com a bandeira do bolsonarismo, mas tem feito uma gestão muito mais preocupada com a técnica do que com a questão extrema ideológica. A ideologia sempre é importante, precisa ser debatida e discutida, mas o Tarcísio demonstra, com as inovações tecnológicas, com o governo digital, com um governo mais enxuto, com uma forma de gestão que é extremamente saudável, um equilíbrio muito grande. E eu sempre digo, Madeiro, que a gente precisa ter cuidado com o que a gente fala. Eu me lembro quando o Bolsonaro era presidente da República, ele deve ter vindo ao Ceará umas 6 ou 7 vezes. E os bolsonaristas reclamavam muito mesmo, porque o governador Camilo não ia receber o Bolsonaro. Como pode o governador do estado não receber o presidente? É uma questão institucional. O Lula vai a São Paulo e o Tarcísio faz a obrigação institucional dele, no primeiro momento recebe o presidente da República, pede ajuda por uma obra estruturante extremamente importante para o estado de São Paulo, e a gente viu alguns bolsonaristas reclamando porque o Tarcísio tinha recebido o presidente. Então, há uma contradição muito grande. Quer dizer que quando o presidente é de direita e o governador é de esquerda, o governador tem a obrigação de receber o presidente. E quando é o contrário, o governador não tem a obrigação. Então, essa incoerência que às vezes me afasta um pouco, certo? É no que eu divido. Eu não sou de defender o indefensável, eu não sou de dizer amém para tudo, né? Eu tenho identidade, como eu falei agora há pouco, e essa minha identidade foi construída ao longo de 45 anos de vida, não foi só na política, foi construída na minha formação enquanto professor, na minha formação enquanto policial militar, no próprio trabalho que eu fiz agora como secretário de saúde. Nenhum candidato que se apresenta aqui para a cidade de Fortaleza tem a experiência que eu tenho das 3 áreas, na saúde, na educação e na segurança. Então, isso me credencia, logicamente, a chegar para um debate muito mais qualificado, muito mais técnico e menos extremo, que eu acho que não faz bem nem para a política, nem para a gestão. Eu quero saber, capitão Wagner, por exemplo, se o Lula for em Fortaleza, então, para ser coerente com o seu raciocínio, o senhor vai recebê-lo também, né? Nos eventos e nas agendas.
E Matheus, também se for pergunto o preciso, eu vou a seguinte, Brasília. Se for preciso, eu vou a Brasília procurar o presidente para pedir ajuda para a cidade de Fortaleza. As pessoas têm que entender que eu vou ser prefeito de 2,5 milhões de habitantes. Eu vou ser prefeito eleitor de esquerda, de direita, de centro. Se eu não tiver essa coerência, de repente chega lá um vereador de esquerda querendo ser recebido na prefeitura, eu vou deixar de receber? Jamais. Eu vou receber o vereador de esquerda, de centro, de direita, a liderança empresarial, a liderança que representa os trabalhadores, o governo equilibrado que a gente quer defender é esse. Eu fui secretário de saúde de Maracanaú, mesmo sendo oposição ao governo do estado, eu fui bater na porta da secretária de saúde e reivindiquei e ela me ajudou. Eu fui no Ministério da Saúde pedir ajuda, recebi recursos, recebi convênios, então, de forma nenhuma, eu vou deixar de pensar na cidade sempre em primeiro lugar. Agora, na eleição, faz a política partidária, mas na hora de fazer por gestão, exemplo, ser com a responsabilidade. Pois não, Matheus? em Fortaleza, Lula ganhou em 2022. O senhor, de fato, foi o candidato a governador mais bem votado, foi no primeiro turno, né? A eleição se resolveu em Fortaleza, mas o senhor não teve a maioria dos eleitores, digamos assim, o senhor teve em torno de 43%. Eu pergunto o seguinte: como é que o senhor vai fazer para ir além e convencer eleitores que são simpatizantes de Lula ou votaram em Lula, por exemplo, a aderirem a seu projeto? Até porque o senhor duas vezes disputou e não ganhou a prefeitura. Como é que isso vai fazer para dessa vez ir mais além, na questão da busca pelo voto do eleitorado? Perfeito, Matheus. Se você pegar 2016, eu fui para o segundo turno, tirei 46,5% dos votos. Em 2020, eu já tirei 48,5%. E nessa eleição de governador, de fato, eu ganhei a eleição em Fortaleza, mas não teve o segundo turno. É muito simples. A gente vai conversar com todo e qualquer candidato que não esteja no segundo turno, com o objetivo de formar uma aliança que represente a mudança real, o enxugamento da máquina, a redução das secretarias. E repito, eu vou reduzir os cargos comissionados e secretários. O trabalhador lá da ponta, o porteiro, o vigilante, a merendeira, aquela senhora terceirizada, pode ficar tranquilo que essas pessoas vão continuar trabalhando, até porque elas são essenciais para a máquina rodar tranquilamente. Então, não vou ter dificuldade nenhuma em poder conversar e dialogar. Eu, por exemplo, tenho uma excelente relação com a ex-prefeita Luiziane Lins, fui adversário dela em 2016, em 2020, mas dialogo com a Luiziane, reconheço o legado que ela deixou para a cidade de Fortaleza. A Luiziane, Matheus, construiu o Hospital da Mulher. É uma estrutura que nenhum estado do Nordeste tem, maravilhosa, que, por ter sido construído pela Luiziane, foi abandonado nas gestões seguintes. Eu vou resgatar o Hospital da Mulher e vou fazer funcionar integralmente. A Luiziane deixou um legado social e econômico no Vila do Mar. Eu estava agora de manhã almoçando lá na barraca de praia, na Barra do Ceará, onde a Luiziane construiu o Vila do Mar, que poderia ser a segunda beira-mar de Fortaleza, tão bonita quanto a beira-mar dos ricos. E eu quero também trabalhar em cima disso. A Luiziane deixou o legado dos Cucas, que é um equipamento para a juventude maravilhoso, e eu quero construir 50 cuquinhas nas escolas, fazendo a escola funcionar no final de semana, não para o professor trabalhar no final de semana, para outros profissionais, para artistas, para a própria comunidade. Aquela quadrilha junina que não tem onde ensaiar vai poder ensaiar na escola, aquele grupo teatral que não tem um local para ensaiar vai poder ensaiar na escola, aqueles jovens que querem uma quadra poliesportiva para poder bater uma bolinha vão poder fazer isso lá. Então a escola, na minha visão, precisa estar aberta também nos finais de semana, nesse formato de cuquinha para atividade cultural, esportiva e de lazer para a comunidade. O candidato, o senhor falou agora da Luiziane, né? Foi ex-prefeita, que antecedeu o período, era PSB, virou PDT, que está ligado à família Gomes. Agora, me parece que a Luiziane, de novo, queria ser candidata, ela pleiteou a sua candidatura e o PT escolheu o Evandro, que é um cara que muita gente reclamou que ele era neopetista. O senhor vê alguma diferença em concorrer com o Evandro? O senhor acha também? Eu lembro que a gente falou até em 2022 a questão da Isolda, quando foi tirada também pelo PDT. Envolve algum tipo de machismo também? O senhor acha esse novo redesenho que o Ceará faz aí na sua esquerda? Olha, já na eleição de 2020, a gente viu uma violência política de gênero muito forte contra a Luiziane. Os adversários da Luiziane atacaram a Luiziane de forma exacerbada. E em 2022, a gente viu na sequência aí o grupo que hoje está no governo do estado falar que a Isolda seria a candidata natural, o Roberto Cláudio foi o candidato e teve uma briga muito grande. Acima de tudo, a gente vê uma incoerência muito grande do grupo. O Evandro Leitão, por exemplo, estava do lado do Cid, quando o Cid, num evento
lá atrás disse o Lula está preso, babaca. Ele estava do lado do Cid ali, em nenhum momento ele se pronunciou para defender o Lula. A Luiziane é que foi lá para Curitiba visitar o Lula, então acho que a Luiziane tem muito mais a ver com o PT do que o Evandro, mas a decisão interna do partido não cabe a mim, repito, respeito a Evandro, respeito a Luiziane, respeito a todos os atores políticos aqui da cidade. O senhor falou aí sobre misoginia, machismo. Como é que vai ser a composição, caso eleito o senhor for, do seu secretariado, do seu governo? E te pergunto também, não sei se ficou claro para os colegas ou para o público, quem na avaliação do senhor fez ou faz o melhor governo? Lula ou Bolsonaro? Olha, em relação à composição da minha gestão, como foi meu mandato de vereador, de estadual, de federal, sem forçar muito a barra, eu tinha mais mulheres integrantes da equipe do que homens. Isso aconteceu de forma muito natural. Eu até brincava com os meninos aqui, com o Madeira e com o Matheus, antes de começar, que na entrevista aqui só tem homens me entrevistando. Acredito Verdade. que é uma circunstância pontual, porque vocês é que estavam disponíveis, vocês é que estavam antenados e estão responsáveis por Na essa de São entrevista. Paulo, por exemplo, só havia mulheres na bancada, mas foi uma Pronto, circunstância então, mesmo. como eu falei, a circunstância, já estou dando a explicação, a circunstância muito pontual. E na minha gestão como prefeito não vai ser diferente. Quero sim, se não ter a paridade, até ter mais mulheres capacitadas, qualificadas, como a própria equipe que hoje comanda o União Brasil aqui no estado de Ceará. A tesoureira do União Brasil é uma mulher, a chefe de gabinete é uma mulher, a chefe da comunicação aqui também é uma mulher, então tenho mais mulheres na nossa equipe do que homens, e isso acontece de forma muito espontânea e natural, porque são mulheres qualificadas que estão próximos a mim. Não dá para comparar, e respondendo a sua segunda pergunta, não dá para comparar um governo de apenas um mandato do Bolsonaro com um governo de 2 mandatos e meio do Lula. Cada um tem seu mérito e tem suas falhas. O Bolsonaro conseguiu, com o Guedes e com o presidente do Banco Central, equilibrar a economia do nosso país a ponto de, até hoje, a inflação está controlada. O PT deixou um legado social nos 2 primeiros governos do Lula e agora está com muita dificuldade na relação com o Congresso. Hoje o Congresso tem muito mais força do que o Executivo. Eu fui deputado federal até bem pouco tempo e a gente viu que hoje o orçamento está muito mais na mão do Congresso do que do próprio Executivo. Isso, ao longo do tempo, foi se cristalizando por conta da fraqueza do governo Executivo. O senhor teme que, se eleito, essa dificuldade na relação com o Legislativo se reproduza em Fortaleza, por exemplo, levando em conta que são 4 candidaturas competitivas, tem Fortaleza, todos os 4 grupos devem eleger uma quantidade expressiva de vereadores, óbvio, vai ter uns com mais, outros com menos, mas é difícil num cenário tão dividido como esse que um postulante consiga, com seus aliados, fazer ali a maioria na Câmara Municipal. Como é que o senhor vê essa dificuldade eventual de relação com o Legislativo? O senhor acha, na verdade, que vai ter uma dificuldade, levando em conta também o cenário federal que acontece? Matheus, eu fui vereador em Fortaleza e, graças a Deus, tenho uma excelente relação, tanto com os vereadores atuais, como ex-vereadores, com lideranças aqui da cidade, e, na minha opinião, não haverá qualquer dificuldade. Eu sei o que o vereador quer. O vereador quer obra para a comunidade dele, o vereador quer um posto de saúde funcionando adequadamente, ele quer que os serviços funcionem com qualidade e, logicamente, que eles vão querer participar da gestão com indicações. Desde que essas indicações ocorram com critérios técnicos, Matheus, eu não vejo problema nenhum. Eu fui secretário de saúde lá em Maracanaú e tinham indicações de vereadores lá na saúde, e quando o indicado do vereador não estava trabalhando adequadamente, a gente chamava o vereador e dizia: olha, irmão, essa pessoa não está trabalhando adequadamente, se você tiver uma pessoa mais capacitada e técnica, substitua, indique aqui para a gestão que a gente vai substituir. Então, com essa relação respeitosa entre o executivo e, logicamente, a Câmara dos Vereadores, a gente vai poder conduzir com muita tranquilidade. Espero dialogar com a Câmara, como já estou dialogando hoje, tenho uma boa relação com o presidente da Câmara, apesar dele ser apoiador claro do atual prefeito, tenho uma boa relação com toda a bancada que lá está, então o que menos me preocupa é essa relação com a Câmara, por ter sido vereador e por ter essa excelente relação. Candidato, eu queria perguntar sobre a questão das coligações, né? Pelo momento, me parece que só a União Brasil, que é o partido do senhor, está nessa chapa, né? Não há outros partidos que estão convergendo. Eu queria saber se o senhor acha que o fato do bolsonarismo ter se afastado e eles terem esse público ter uma grande capilaridade em torno também de partidos que apoiam essa causa, dificultou essas alianças. E também, queria que o senhor explicasse um pouco por que a dificuldade. O senhor é um candidato bem viável, quase conseguiu vencer em 2018,
2020, né, a margem foi muito apertada, inclusive contrariando as pesquisas, a gente até falou isso ontem com o Sá. O que é que o senhor acha que está dificultando dos partidos chegarem juntos e tornar essa candidatura mais forte? Primeiro, Madeira, a gente tem mais candidaturas competitivas do que nas últimas eleições, né? São 4 candidatos que aparecem nas pesquisas com cerca de 2 dígitos. E em nenhum momento dessas eleições que eu disputei, houve o racha que está ocorrendo nesse momento, onde prefeitura e governo do estado disputam, como a gente diz aqui no Ceará, a tapa, o apoio. Quando você tem um governo do estado com 74 secretarias, uma prefeitura com 60 secretarias para oferecer para os partidos aliados, fica muito difícil a gente conseguir compor com outro partido, apenas com a expectativa de poder, de lá na frente esses partidos estarem governando com a gente. Mas eu estou muito tranquilo porque o mesmo tempo de TV que eu tive na eleição de 2020, eu tenho hoje com a União Brasil, que é um partido muito grande, que elegeu muitos deputados federais, que me dá essa tranquilidade de ter o tempo de TV semelhante ao que eu tive na última eleição. O próprio PL deve ir de chapa pura, o Novo deve ir de chapa pura e a gente também. Se a gente fizer uma comparação, o prefeito Sarto, por exemplo, tem 9 partidos e somando o tempo de TV dele, dá menor do que o nosso. Então, isso mostra. Se o prefeito teve dificuldade de uma aliança ampla, imagine a gente que não está ainda na gestão. Você falou sobre o número de secretários. Qual que é o plano do senhor para o secretariado, né? Olha, Diego, a gente deve reduzir, sem dúvida nenhuma, o número de secretarias. Eu tenho conversado com minha equipe econômica para fazer isso de forma muito responsável. É um debate muito intenso entre Estado máximo e Estado mínimo. Eu sempre defendi o Estado necessário. Se porventura lá na saúde houver necessidade de contratar mais gente, a gente vai contratar. Se porventura lá na educação houver necessidade de contratar mais gente, a gente vai contratar. Eu sou contra, por exemplo, existe uma metodologia dos governos que estão aqui há algum tempo, que no primeiro dia de governo já manda cortar 10% de tudo nas secretarias. Tem secretaria que você pode cortar 10, pode cortar 20, tem secretaria que em vez de cortar, você tem que ampliar. Então, eu tenho muita responsabilidade com isso, mas acredito que há uma dificuldade do prefeito se reunir com 60 secretários. Eu acho que é difícil até ele reunir esse pessoal todo no mesmo espaço, tem que ser no auditório. Então, a gente quer enxugar esse número de secretarias, estamos discutindo aqui com a equipe para ver se a gente fica com cerca de 20 secretarias, é mais do que suficiente. Eu tive com o governador Caiado, lá em Goiás, ele me disse que tem 20 secretarias e tem um governo super exitoso. Goiás, agora recentemente, teve a divulgação dos dados em relação à violência. De 246 cidades goianas, 128 estão há quase 7 meses sem ter um homicídio. O ano todo sem ter um homicídio. Então, isso é uma demonstração de que houve um enxugamento da máquina e tem dinheiro para investir na compra de mais viatura, de equipamento, na contratação de mais policiais, em uso de tecnologia, isso falando a nível de governo do Estado. A nível de prefeitura, se a gente conseguir enxugar a máquina, a gente vai ter capacidade para comprar mais medicamento, para não faltar o medicamento no posto. A gente vai ter condição de contratar mais médicos para as pessoas buscarem o atendimento no posto e ele acontecer, para a gente fazer mutirão de cirurgias e poder cobrar do governo do Estado. Eu quero fazer uma oposição respeitosa ao governador para dizer, governador, acabei de fazer um mutirão de cirurgias, agora está na hora do senhor fazer o seu. Governador, acabei de entregar aqui 1.000 moradias com dinheiro da prefeitura. Cadê o programa de moradia do governo do estado? Eu sempre cito que na época em que a gente tinha Tasso como governador e Juracy Magalhães como prefeito, a gente tinha uma competição muito bacana aqui na cidade. O Juracy, por exemplo, alargou uma via aqui da Messejana até a Barra do Ceará, duplicou uma via, a via perimetral, a avenida perimetral. O Tasso viu a obra exitosa, pegou e duplicou a avenida do aeroporto. O Juracy criou o CSU, Centro Social Urbano. Meu primeiro banho de piscina enquanto criança, com meus irmãos, foi lá no CSU. Aí o Tasso criou o Projeto ABC. Meu curso de computação eu fiz no Projeto ABC, aula de basquete, aula de futsal. Então, havia uma competição muito bacana. Havia oposição Juracy e Tasso, e cada um queria ser o melhor. E não a oposição que existe hoje. Mataram uma pessoa dentro do IJF. Aí o prefeito diz, a culpa é do governador. Governador, a culpa é do prefeito. Essa não é a oposição correta. Capitão Wagner, queria saber do senhor, o senhor falou justamente desses problemas de segurança, né? E desde que o senhor disputou a Prefeitura de Fortaleza, desde que o senhor disputou em 2016, o senhor sempre chamou atenção para essa questão do papel das gestões municipais da segurança, apesar do dever constitucional, né, ser dos estados, mas as prefeituras, claro, podem ajudar, isso é óbvio. Mas eu queria perguntar ao senhor, por exemplo, a situação atual da segurança pública do Ceará, ela tem percalços. Como é que o senhor vai fazer para tentar atenuar essa situação, se eleito prefeito?
E quais são as principais falhas que o senhor vê na gestão do governador Elmano atualmente, nesse aspecto? Matheus, primeiro a gente tem que interpretar melhor o artigo 144 da Constituição, que diz assim: segurança pública é dever do Estado e obrigação de todos. O Estado, com E maiúsculo, significa qualquer ente estatal, prefeitura, governo do Estado e governo federal. É tanto que também está escrito na Constituição: saúde é dever do Estado, e a prefeitura tem um hospital municipal, o Estado tem também o governo federal. Então, é responsabilidade de todos, é dever de todos. É tanto que existem as guardas municipais, toda cidade praticamente tem seu guarda municipal, a Secretaria de Segurança do município. Então, antes de cobrar do governador Elmano, eu vou garantir para ele que todos os nossos equipamentos públicos municipais estarão protegidos pela própria prefeitura. Eu não posso querer e obrigar o governador a fazer a segurança pública do IJF, que é um hospital municipal. Eu é que tenho que fazer e cobrar do governador que ele faça a segurança nas ruas. Eu não posso cobrar do governador que ele me dê a segurança dentro de uma areninha municipal. A prefeitura construiu a areninha, então a obrigação da prefeitura é dar segurança dentro da areninha. As crianças que vão jogar futebol têm que ter a garantia de que elas vão usar aquele equipamento. A gente não pode continuar vendo crianças serem mortas dentro da escola, professores serem ameaçados dentro da escola. Esse prédio municipal é de responsabilidade da prefeitura. E vou cobrar do governador que ele faça a parte dele. Mais uma vez, fazendo a minha parte, fica muito mais fácil cobrar do governador. Há um erro no modelo de gestão do nosso Estado, há uma falta de diálogo muito forte do governo para com os profissionais de segurança, e isso é que tem acarretado tantos problemas. A gente tem, infelizmente, o Sarto até reproduziu ontem, a migração de grupos criminosos internacionais aqui para a cidade de Fortaleza. Ao mesmo tempo que a nossa posição geográfica facilita a economia, o transporte de mercadoria de todo o Brasil para a Europa e para os Estados Unidos, ela facilita também o tráfico internacional de drogas, e quem diz isso é a Polícia Federal. Capitão. Então, eu tenho que fazer a minha parte e vou cobrar com muita intensidade que o governo do Estado faça a dele. Certo. Eu vi um momento aqui que o governador anterior, ele colocava toda a responsabilidade no governo federal. Ele diz, olha, a culpa das facções é do governo federal. O atual governador já não diz isso, por quê? Porque o presidente é do mesmo partido que ele. Mas o governo federal tem que fazer a parte dele, o governo do Estado tem que fazer a sua parte, e eu, pessoalmente, vou assumir a responsabilidade em relação à segurança da cidade de Fortaleza. Bom, o senhor se apresenta aí, Capitão Wagner, né? O que já dá a impressão que segurança é uma das suas prioridades. A gente sabe que o policiamento é importante, claro, o aumento do número de policiais, rondas, equipamentos, mas não só isso, nem só disso é feito o combate à criminalidade. O senhor sabe muito mais do que nós três aqui. Mas quero te perguntar, quais são as suas outras, né, propostas para a segurança? A gente sabe que ouvir os profissionais, o que é muito correto, né, mas além disso, a segurança também é feita de outros fatores, né? Como é que o senhor pretende diminuir, digamos assim, entre aspas, a atratividade, né, a cooptação das facções criminosas, as já existentes e as de fora que hoje se instalam em Fortaleza? Diego, em 2015, mais ou menos, eu estive visitando as UPPs no Rio de Janeiro, as Unidades de Polícia Pacificadora. E lá a comunidade já me dizia, olha, a UPP não vai funcionar porque é só a presença policial. Cadê a creche para eu colocar meu filho para eu poder trabalhar? Cadê a quadra poliesportiva para o meu filho poder ter uma atividade esportiva? Cadê o trabalho da cultura aqui na região? Então, o que a gente vai fazer diferente é justamente trabalhar toda essa área. Eu quero estar presente nas comunidades que hoje vivem em áreas de conflito para levar paz. Mais do que qualquer coisa, a prefeitura tem um papel preventivo na segurança pública de levar a paz. Na hora que eu transformo a escola num espaço aberto, inclusive nos finais de semana, eu estou facilitando a vida da comunidade. O empoderamento daquele espaço de educação pode ser uma ferramenta para unir de novo a comunidade. Hoje a gente vive uma cidade que é definida em vários territórios. Eu tenho uma amiga chamada Jaqueline, que mora no Vila Velha, que é um bairro extremamente conflituoso aqui, que teve que tirar o filho da creche e deixar de trabalhar, porque ela mora 4 quarteirões da creche, mas a creche está numa área que é dominada por uma facção e ela mora numa área que é dominada por outra facção. Eu tenho um amigo que está há 2 anos sem visitar a mãe dele. O Bruno mora no Bom Sucesso, a mãe mora na Granja Portugal, que é um bairro vizinho, mas ele não pode passar desse limite. Na hora que a prefeitura entrar nessas regiões, garantindo a melhor iluminação pública, garantindo a atividade econômica nas praças e espaços públicos, na hora que a prefeitura tiver a capacidade de gerar oportunidades junto
com a iniciativa privada para que os jovens possam ter trabalhos dignos, a gente vai diminuir, Diego, essa cooptação que é feita pelas facções e pelo crime organizado. Eu quero levar paz para essas comunidades e, logicamente, que além de tudo isso, a gente precisa ter a Guarda Municipal treinada, equipada e armada. A gente hoje discute a questão do monitoramento, e eu vi até o prefeito falar ontem em várias câmeras. A gente tem um programa no nosso plano de governo chamado Tô de Olho. O Tô de Olho vai garantir a eficiência dos serviços públicos, porque a gente vai monitorar a escola com câmeras, a gente vai monitorar o posto de saúde, o Hospital da Mulher, o IJF, e vai monitorar os espaços públicos. Além desse monitoramento que a gente tem nos espaços públicos, a gente quer ter em cada ônibus da cidade, não vai ser feito uma vez, a gente vai começar paulatinamente, conversando com os empresários, a instalação de câmeras que evitem, por exemplo, o assédio às mulheres, que evite que o transporte público esteja lotado, porque ninguém fiscaliza a empresa de transporte, fiscaliza o motorista de Uber, fiscaliza o mototaxista, fiscaliza o taxista, mas não fiscaliza a empresa de ônibus. E vamos garantir também que aquele indivíduo que entra no ônibus, que tem um mandado de prisão em aberto, com o vídeo monitoramento com leitura facial, ele vai ser identificado, vai ser preso. Eu vi aí no Allianz Parque, o capitão Derrite me apresentou, um sistema de monitoramento que, através de um banco de dados, consegue identificar quem tem pessoas que têm um mandado de prisão em aberto. Essas pessoas são presas ao entrar no estádio. Eu falei disso aqui no Ceará, o governador trouxe para o Castelão. E eu parabenizo o governador pela iniciativa. E a gente pode ter o mesmo sistema nos ônibus da nossa cidade, instalados ao longo dos 4 anos em parceria com os empresários de ônibus da cidade. O candidato, o senhor falou da segurança, né? Até o Matheus perguntou a questão do humano. É claro que é impossível desvinculá-lo da ligação que o senhor tem com a Polícia Militar, né? O capitão é herdado da Polícia Militar. Houve episódios de greve em 2020, aquele episódio do tiro no de Gomes, aquela questão da invasão lá em Sobral, tentativa de invasão com a retroescavadeira. Eu queria saber se o senhor acha que hoje a parte, né, a parte do governo em valorizar a tropa, equipamentos, essas questões ligadas à segurança do ponto de vista da ostensividade, são bem executadas no Estado. Eu pergunto isso também porque o senhor falou território dividido, mas o Ceará ele não está só hoje com PCC e CV de fora. Tem a GDE, tem a massa surgindo aí, tem outras facções que estão ganhando corpo, Caucaia, a gente tem acompanhado isso. Como é que o senhor acompanha essa dinâmica e como é que a polícia está aparelhada hoje e também motivada para trabalhar nessa questão? Olha, Madeira, apesar da polícia ser um tema estadual, faço questão de responder. A gente, infelizmente, semanalmente se depara com chacina. Essa semana a gente teve 3 pessoas encontradas mortas aqui na cidade vizinha, Fortaleza, na Pacatuba. Semana passada a gente teve outra. Virou rotina a chacina aqui no estado do Ceará. E muito por conta disso, de novas facções que surgiram, conflito entre facções locais e internacionais. E a gente tem visto que, infelizmente, o poder público tem atrapalhado a atividade policial quando, por exemplo, eu sou completamente a favor, Madeiro, que aquele policial que desvia da conduta, que está fazendo a segurança para o traficante, que está extorquindo o comerciante, esse policial tem que ser demitido exemplarmente. Mas muitos policiais estão sendo vítimas de uma estratégia do crime organizado. Eu vou lhe contar um episódio. Eu estava na Controladoria Geral de Disciplina, a controladora ainda era a doutora Socorro França. E a doutora Socorro França, descendo a escada comigo, se deparou com uma senhora que estava desesperada, com a mão na cabeça, reclamando que o filho dela tinha sido vítima de agressão dos policiais. E quando ela viu a doutora Socorro França, que é uma promotora super atuante, a doutora disse: "Fulana, tu tá aqui?" Ela tomou um susto. E o que era? Ela mudou logo de conversa, porque ela sabia que a doutora Socorro França conhecia a história dela no tráfico de drogas. Ela era a chefe do tráfico da região e estava incomodada com o trabalho dos policiais que estavam atrapalhando o serviço dela. Então, falta ao governo do Estado a sensibilidade para saber distinguir quem é o bom profissional, quem é o bom policial que deve ser motivado, que tem que ter o apoio jurídico do Estado, e o mau policial, aquele que, de fato, é um veste-farda, é um bandido vestido com a farda da polícia que tem que ser demitido. Nesse tocante, o governo do Estado falha muito, porque ele persegue o bom policial, ele trava o bom policial, e às vezes o policial que está fazendo coisa errada, inclusive é beneficiado trabalhando em locais que o governo deixa muito à vontade. Capitão Wagner, obviamente, né, como o próprio Diego disse, o Capitão Wagner já diz assim seu nome como candidato, já chama muita atenção para a pauta da segurança pública, mas Fortaleza tem muitos outros desafios. Queria começar perguntando ao senhor sobre a educação. O senhor reconhece que teve avanços na área nos governos
dos seus opositores, que Fortaleza e o estado do Ceará estão sempre nas melhores posições dos rankings. Queria perguntar se o senhor reconhece que houve avanço e também como fazer para melhorar o que tem de problema atualmente e quais são suas principais propostas na área. Reconheço sim, Matheus, alguns avanços, mas a gente tem que ver, o prefeito não falou ontem, mas 19% das nossas salas de aulas aqui em Fortaleza são climatizadas. E olha que Fortaleza é quente. 81% das salas de aula em Fortaleza não são climatizadas. A gente vai universalizar essa climatização das salas de aulas. A gente vai levar para a estrutura dessas escolas energias renováveis, em especial energia solar, em todos os equipamentos públicos municipais de educação, para que a gente possa melhorar esse ambiente. Lá em Maracanaú, onde eu fui secretário de saúde, o prefeito deu autonomia financeira para os gestores das escolas realizarem pequenas reformas na estrutura da escola, para evitar de acumular problemas e, com isso, o ambiente ficar degradado. Aqui em Fortaleza, entregam escolas novas em perfeito estado, mas esquecem a manutenção das escolas antigas. A gente vai dar essa mesma autonomia financeira para os diretores de escolas poderem fazer essa gestão. Lá em Maracanã, o prefeito se reúne todo mês com os diretores das escolas. Eu quero fazer a mesma coisa aqui em Fortaleza. Eu já garanti aos professores que os professores temporários terão sua carteira assinada novamente para não serem prejudicados em sua remuneração. Garanto também que a gente vai ter, a nível de educação, além dessa autonomia dos gestores municipais, uma atenção para que a escola seja o ambiente fomentador de uma comunidade unida. Não tem um ambiente melhor para você iniciar políticas educacionais em relação ao trânsito, em relação ao meio ambiente, em relação a energias renováveis. A escola do bairro vai ser, sem dúvida nenhuma, o ambiente fomentador. Inclusive, eu quero o professor que é contratado pela prefeitura, seja por concurso ou terceirizado, trabalhando na escola do bairro onde ele mora, porque ele conhece a comunidade, com isso vai facilitar a vida dele. No primeiro momento, eu vou encaminhar para a Câmara Municipal, já encerro, encaminhar para a Câmara Municipal um projeto para garantir o pagamento do piso dos professores no começo do ano, porque todo ano tem que ter manifestação dos professores, mesmo havendo uma lei federal, manifestação de professor e às vezes até greve para eles receberem algo que é direito deles. Eu só queria puxar, porque, né, na verdade, a gente vê muito essa questão de grupos quando mudam, né, as prefeituras mudam grupos, governos, e não se continua projetos. Né? Existem coisas, por exemplo, como o Sarto falou e eu conferi depois, a questão do número alto, por exemplo, de escolas de tempo integral, os projetos de expansão desse tempo integral na escola, outros projetos de melhoria de nota do IDEB. O senhor manteria algumas coisas e quais, especificamente na área da educação, pelo que o senhor acompanhou? Olha, a escola em tempo integral virou uma ferramenta muito importante, não só para a educação, mas para a comunidade como um todo. A gente acredita que não só a escola tem que ser em tempo integral, mas ela tem que oferecer uma educação integral. Eu não posso ter o aluno lá preso de manhã até de noite. Eu tenho que ter o aluno no ensino regular, depois em atividades culturais, em atividades esportivas, em atividades de reforço escolar. E para isso a gente está formando um time, uma seleção de especialistas. Eu tenho conversado com professores, com diretores, com ex-secretários de educação, tanto de Fortaleza como do Estado também, para trazer, reconhecendo logicamente os avanços que foram feitos, essa ampliação das escolas em tempo integral, trabalhar as notas. O Sarto tem se referido a uma das notas, né, a nota do segundo ano, porque as outras notas não são tão boas como ele falou. Se você for conferir, a nota do nono ano não é tão boa, e várias outras. Eu não vou fazer aqui cavalo de batalha em cima disso, mas ocorreram avanços, e a gente precisa continuar com esses avanços e, sem dúvida nenhuma, ter até uma metodologia própria de avaliação. Porque quando você compara o ruim com o péssimo, você acaba sendo muito bom. A gente tem que comparar a nossa educação com educações que são de referência a nível mundial. E é isso que a gente quer fazer, criar um critério de avaliação própria para ver, está ruim aqui na matemática e no português, vamos ver o que está acontecendo. Nós temos, por exemplo, isso é um relato de professores, alunos chegando ao 5º ano sem saber ler e escrever, isso é muito ruim. Então, reconheço os avanços, mas a gente precisa avançar ainda muito mais. Capitão Wagner, sobre a taxa de lixo, né, que é um debate grande. Ontem também aqui a gente perguntou sobre isso ao atual prefeito. Ele disse que é uma imposição, que não dá para ser feito de outra forma. Como é que o senhor vê isso? O senhor pretende mudar, já que muitos reclamam que a taxa é cobrada de alguns? O prefeito falou que de 30% da população, né, de mais alta renda, mas, de qualquer forma, muita gente reclamando da limpeza urbana.
Diego, eu vi ontem na entrevista do prefeito, ele tirando o corpo de fora, né? Ele é o pai da taxa do lixo e quis colocar a culpa no Congresso Nacional. Ele foi o responsável por a gente ter uma cidade muito suja e quis colocar a culpa na pandemia, na chuva, algo que não tem muita relação. Eu garanto para vocês que a gente vai sim acabar com a taxa do lixo. No finalzinho da entrevista, o prefeito foi honesto quando ele diz, olha, se o prefeito não cobrar a taxa do lixo, ele tem que dizer como é que ele vai custear o serviço. A cidade de Fortaleza sempre custeou esse serviço. O Brasil tem 5.600 municípios. Se você for ver a quantidade de municípios que aprovou a taxa do lixo, ela é muito pequena. Então, dizer que é obrigatório criar a taxa do lixo não é a verdade para a população. A lei dá a oportunidade de se criar a taxa do lixo ou a prefeitura dizer como é que ela vai custear os serviços relacionados ao recolhimento dos resíduos sólidos da cidade, e é isso que a gente vai fazer. No primeiro momento, a gente acaba com a taxa do lixo e vai implementar uma política envolvendo campanhas de educação, trabalhos na escola, uma fiscalização mais precisa, com mais pontos na cidade que possam ser destinados a esses resíduos sólidos para evitar que as pessoas fiquem jogando lixo na rua. A cidade de Fortaleza hoje tem 1.200 pontos de lixo. E esse governo que o Sarto se referiu somente aos últimos anos, é um governo de 20 anos, é o mesmo grupo que está há 20 anos governando a cidade e governando o Estado. Não dá para dizer que esse problema do lixo é um problema novo, eles estão há muito tempo na gestão. Inclusive, alguns avanços que foram realizados pelo Roberto Cláudio se perderam na gestão do Sarto, certo? Então, na minha visão, por exemplo, se o Roberto Cláudio implementou um programa do Ecoponto, que é muito bacana, e foi meio que abandonado pelo Sarto, a gente vai ampliar esse ecoponto, vai ter mais ecopontos pela cidade para ser dada a destinação correta para o resíduo sólido. Matheus. Candidato, pré-candidato, na verdade, né? Quero saber do senhor o seguinte, em relação à questão da mobilidade urbana de Fortaleza. Quais são suas propostas para a área? E queria saber se o senhor acha que é possível expandir malhas cicloviárias para áreas do subúrbio de Fortaleza, né? Que é ainda uma região da cidade que precisa ser mais contemplada, porque, obviamente, isso está evidente que tem mais concentração em bairros de pessoas que moram com melhor poder aquisitivo, enfim, na orla da cidade também. Queria saber se o senhor pretende expandir isso. E também em relação ao transporte público. Qual é a sua visão sobre pagamento de subsídios a empresas de ônibus e também sobre tarifas? Você acha que é possível implantar uma tarifa zero? Olha, começando pela tarifa zero, ela tem que ser gradual, né? Foi implementada aí a tarifa gratuita para os estudantes, a gente tem que ampliar. Lá em Maracanã, onde eu fui secretário, o prefeito garantiu a gratuidade para os estudantes, depois avançou para os agentes comunitários de saúde de endemias, depois avançou para as pessoas que são beneficiárias do Bolsa Família, depois avançou para as crianças que têm que fazer terapias, que têm transtorno do espectro autista e seus acompanhantes. Então, gradualmente, eu vejo que é possível, sim, a gente ampliar essa tarifa zero. Um outro fator que a gente tem que considerar é que a cidade de Fortaleza ampliou realmente suas ciclovias, mas as ciclovias da Beira-Mar estão em perfeito estado e são lindas e maravilhosas. Quando a gente vai lá para a ciclovia no Bom Jardim, a realidade é completamente diferente. Buraco, lama, mato, é uma situação completamente divergente. Então, sou a favor, sim, de ampliar essa malha cicloviária, mas um outro fator precisa ser discutido. Os urbanistas reconhecidos mundialmente defendem que a gente possa distribuir os serviços pela cidade para diminuir a necessidade de se locomover. Aqui em Fortaleza, por exemplo, antigamente, minha mãe, quando precisava de qualquer coisa, ela ia comprar no centro da cidade. Hoje o emprego está na região mais nobre, os serviços estão na região mais nobre e as pessoas que moram na periferia têm que estar deslocando toda hora. A gente tem que levar os serviços para a periferia. Tem regiões da periferia de Fortaleza onde a gente poderia potencializar a instalação de algumas indústrias que têm uma característica de sustentabilidade, não poluição da cidade, que já tem esse problema da poluição para ser administrado. Então, eu acredito muito que levar serviços e oportunidades para a periferia vai gerar uma necessidade menor de deslocamentos. Não tem como a gente não concordar com a necessidade também de subsídio para as empresas de ônibus para manter a passagem ali no valor sustentável, que quem paga a passagem tem a condição de continuar pagando e avançar, repito, Capitão, também com a tarifa zero dentro do possível. a gente está falando aqui sobre transporte, né? E quero falar também sobre trânsito, porque é uma grande preocupação de grandes cidades. Aliás, Fortaleza, no último censo, ultrapassou Salvador, é a capital
nordestina com maior número de pessoas, né, população maior, e é claro que isso impacta no trânsito, tendo em vista que as principais cidades brasileiras não têm um transporte público que atenda de fato, né, de massa e tudo mais. Como é que o senhor pensa em resolver essas questões de congestionamentos e também em relação à melhoria, né, do asfalto para o trânsito circular melhor também? Olha, primeiro, eu tenho inclusive visitado muitas cidades, estive em São Paulo conversando com alguns gestores sobre a qualidade do asfalto e da pavimentação, que geram maior durabilidade. Eu tenho convicção que é possível trazer essa tecnologia aqui para a cidade de Fortaleza. Tenho convencimento também que o uso da tecnologia vai nos ajudar a diminuir o congestionamento. Eu ontem vi uma propaganda do João Campos, lá em Recife, onde ele está implementando semáforos inteligentes com câmera, e a câmera verifica a quantidade de veículos que tem naquele cruzamento, e quando há mais veículos, libera mais rápido o semáforo. Então, o uso da tecnologia, a utilização de centros de controle para poder viabilizar um deslocamento e um fluxo mais rápido, principalmente no horário de rush, é importante que a gente tenha aqui na cidade de Fortaleza. Então a gente vai trabalhar isso, semáforos inteligentes, estimular o uso do transporte público, porque se cada pessoa que for sair de Fortaleza for sair no seu carro, logicamente que os congestionamentos serão muito maiores. Quando é que a pessoa vai se estimular a utilizar o transporte público? Quando ele for confortável, e a gente precisa ampliar o número de ônibus com ar-condicionado. Como eu falei agora há pouco, estou de olho, vai garantir que eu não tenha ônibus superlotado, porque vai ter a fiscalização. Então, um ônibus confortável, um ônibus seguro e um ônibus que chegue na hora certa vai fazer com que as pessoas queiram cada vez mais utilizar o transporte público e deixar seu transporte em casa, até porque economicamente é muito mais viável. Candidato, eu queria chegar na área da saúde, né? Ontem até o candidato Sarto, né, o prefeito, falou sobre 24 novos postos de saúde. Realmente, a gente acompanha algumas obras que estão acontecendo, mas mesmo assim há muitas críticas ao serviço. A questão, por exemplo, do atendimento nos postos, a questão do IJF, né? Teve até essa morte que o senhor citou, ontem eu cheguei a falar dessa discussão. Como é que o senhor pretende melhorar o serviço da saúde se esses postos, se o senhor concorda que a meta principal seria realmente ampliar o número de postos ou criar centrais mais complexas, talvez, e não tantos postos? Como é que o senhor define essa política atual de mais postos, mas também para melhorar o serviço para o público em geral? Madeira, até aproveitando a citação do Matheus em relação à questão constitucional, o dever constitucional da prefeitura é a saúde preventiva, ou seja, o trabalho nos postos de saúde. Eu fui secretário de saúde de Maracanaú e dos 28 postos que a gente tem lá, os 28 têm telemedicina. A cidade de Fortaleza vai ter mais de 120 postos ao final da gestão do Sarto e apenas um tem telemedicina. A gente melhorou a saúde de Maracanaú, essa nota é dada pelo Ministério da Saúde, não é uma nota dada por mim, que tinha uma nota 5, entreguei a saúde com a nota 9. O prefeito Roberto Cláudio, um debate comigo em 2016, prometeu entregar medicamento nas casas das pessoas. Ele era médico, foi reeleito, não entregou. O Sarto foi o sucessor do Roberto Cláudio, não entregou o medicamento em casa. Eu assumi em fevereiro do ano passado a saúde de Maracanaú, em abril eu já estava entregando medicamento na casa das pessoas. Lá em Maracanaú, hoje, nós temos 2.500 famílias recebendo medicamento em casa. O Sarto viu que deu certo lá, copiou aqui em Fortaleza. Mas olha só, Fortaleza com 2,5 milhões de habitantes, só tem 2.000 pessoas recebendo medicamento em casa. Maracanaú, 11 vezes menor, tem mais gente recebendo medicamento em casa. Então, a gente precisa ter uma auditoria nas contas da prefeitura, foi assim que eu fiz lá em Maracanaú, para que a gente possa fazer mais. Em um ano eu consegui fazer isso em Maracanaú. Eu tenho plena convicção que em 4 anos a gente vai fazer muito mais aqui na cidade de Fortaleza. Até porque, Madeira, quando você melhora o atendimento no posto, aumenta o repasse de recurso federal. São recursos vinculados. Se eu melhorei a nota de 5 para 9, eu recebi muito mais recursos no ano seguinte. E a cidade de Fortaleza, infelizmente, hoje tem uma nota 7, teve uma pequena melhoria, mas precisa avançar muito mais para ter a condição de ofertar qualidade nos atendimentos. Não dá mais para as pessoas esperarem 3 anos por uma consulta especializada. Lá em Maracanaú, a pessoa vai para uma consulta com um clínico, o médico vê a necessidade de uma consulta com o neurologista, no computador ele marca a consulta com o neurologista e na semana seguinte a pessoa vem. E olha que mais interessante, Maracanaú não gastou R$1 pela telemedicina, porque o governo federal ofereceu para todos os municípios do Nordeste um programa que concedia a telemedicina de graça. Fortaleza não aproveitou, mas eu aproveitei. Sendo prefeito, a gente vai aproveitar essas parcerias.
Capitão Wagner, quero saber as propostas do senhor para a questão da geração de empregos, né? Fortaleza teve uma taxa de desemprego esse ano na casa dos 9 pontos percentuais, né? E quero saber quais são as propostas do senhor para a área, e se o senhor vê também que isso é, é uma realidade também de conjuntura estadual, nacional, é possível reverter a partir do município esse cenário? Matheus, eu converso muito com o setor produtivo e o que, que todos os empresários dizem? Eles querem um ambiente favorável para poder investir na cidade. Nós temos uma avenida aqui, você já veio em Fortaleza, você deve conhecer a Avenida Monsenhor Tabosa. O que é a Avenida Monsenhor Tabosa? É uma avenida turística. Se você for lá hoje, você vai ver que 60% das lojas estão fechadas. Por quê? Porque não há uma política pública de estímulo ao funcionamento daquelas ruas. Na minha gestão, a Monsenhor Tabosa vai ser coberta com painéis de energia solar e vai funcionar 24 horas. Não só com lojas, com restaurantes, com boates, com uma vida noturna e diurna para que o turista que chega aqui em Fortaleza, que vai lá para o Beach Park, como você foi, e volta cansado no final do dia, ele possa tomar um banho no hotel e poder fazer as compras dele lá na Monsenhor Tabosa. O turista que vai lá para o Cumbuco, volta no final do dia, vai poder ir lá também. Hoje a gente tem um turismo de negócio muito forte na questão da moda, que está se perdendo ao longo do tempo, perdendo para Pernambuco, inclusive. Vocês devem conhecer aí em Pernambuco a estrutura que foi criada no interior, se eu não me engano, o nome do local é Santa Cruz, em Santa Caruaru. Cruz do Capibaribe. Pronto, lá em Santa Cruz foi, através da prefeitura, de parceria com a iniciativa privada, viabilizado um espaço maravilhoso, onde os compradores chegam, tem estacionamento para o ônibus, tem pousada, tem hotel. Então, é um ambiente completamente favorável para quem quer fazer negócio. Aqui é o contrário. Então, a gente vai criar esse ambiente favorável de negócio. A matriz econômica de Fortaleza é muito voltada para o turismo. E a gente precisa diversificar a matriz econômica, levando para a periferia, como eu falei no começo do debate, algumas indústrias. A gente pode ter ali na região que é limite com Maracanaú, com Caucaia, indústrias de confecção, indústria de calçados, como a gente tinha antigamente. A gente tem que ter uma matriz econômica diversa. A gente precisa aproveitar algo que todo mundo fala e não aproveita. Os cabos da Angola Cables, que garantem a conexão de internet, não só do Ceará, do Brasil, mas até de parte da América do Norte, esses cabos nos trazem uma série de vantagens que não são aproveitadas. Por exemplo, a velocidade da internet em Fortaleza pode ser a maior do Brasil. A gente tem que estimular, então, a vinda de empresas de tecnologia aqui para a cidade de Fortaleza. Call center, empresas que possam trabalhar com maior precisão, cirurgias através de robótica. A cidade de Natal está aproveitando essa realidade e quem está fazendo isso é a iniciativa privada, não é dinheiro público que vai ser investido, mas sim um ambiente favorável. A prefeitura precisa estimular, e eu estou convicto disso, a requalificação do centro da cidade. Se você dá uma voltinha no centro de Fortaleza hoje, você vai ver que o centro está abandonado, porque as pessoas não vão mais fazer compra no centro, elas vão para o shopping. Então a gente precisa trazer moradia para o centro, transformar os prédios comerciais em prédios residenciais e ter uma vida noturna no centro da cidade. Tudo isso vai gerar um fluxo econômico e vai gerar emprego e oportunidade, não só para os jovens, mas para todos os moradores da cidade, que eu tenho dito muito, eu quero governar para todos, para o jovem, para o idoso, para a pessoa de meia idade, eu quero governar para o pessoal do Bom Jardim, do Meireles, para a cidade toda. Perfeito. Madeiro, vai lá. Eu tá queria quase só fazer outra acabando. pergunta. Vamos lá, porque a gente vai para o pinga-fogo, né? Eu queria, mas eu não posso deixar de perguntar sobre o rompimento, né? O senhor sempre classificou até coronelismo do Cid e do Ciro rompidos. O que é que o senhor acha o que é que o senhor avalia desse rompimento? Como isso impacta a política local? Olha, Madeiro, é muito ruim discutir uma briga de irmãos, né? De família, de outro grupo, de outro partido. Eu tenho muito respeito pela família, né? Eu sou cristão, eu prezo muito pela minha família e me incomodaria muito se alguém discutisse um problema entre eu e a minha esposa, São meus dois filhos. políticos, né? São dois homens públicos. Questão política. Qual o impacto que você vê? Eu respeito a pergunta, né? O impacto político eu posso falar. Isso gera, logicamente, um racha na política, esquecendo essa questão do parentesco. Isso gera um problema para o grupo deles, né? Logicamente que esse racha acaba gerando um sentimento de que a gente está numa conjectura muito melhor, então tem que aproveitar essa conjectura. A gente está aqui, eu estava lembrando, a gente está começando as Olimpíadas, e aqui no Ceará a gente brinca muito, porque diz que tem uns políticos Olimpíadas, só aparecem de 4 em 4 anos. Né? É mais ou menos o que estão falando aqui do Sarto, que agora está desesperado, fazendo um bom trabalho e tal, mas esqueceu, durante mais de 3 anos, que tinha que fazer esse bom trabalho. O Sarto, por exemplo, de 3 promessas que ele fez, só cumpriu uma. E o Ciro e o Cid?
Desculpa interrompê-lo. Ciro e Cid não são atores da discussão política de Fortaleza. O Cid está cuidando do interior, o Ciro também. O Ciro já disse que não é mais candidato a nada, então não vai ter qualquer discussão relacionada a Fortaleza. Tá certo. Vamos então para o Pinga Fogo. O senhor é a favor ou contra câmeras nos uniformes dos policiais? Sou contra, até porque a gente já tem o Tô de Olho, que vai monitorar a cidade como toda, os transportes. A gente vai monitorar tanto o profissional de segurança, como vai monitorar também os criminosos. Então, Guarda Municipal não vai ter a câmera na farda? Na minha gestão, não. Certo. A favor ou contra manter a taxa de lixo? Contra manter. Vou acabar com a taxa de lixo. A favor ou contra pagamento de subsídio às empresas de ônibus? Sou a favor para manter a passagem no preço que ela está. A favor ou contra tarifa zero no transporte público? Sou a favor de ampliar a tarifa zero até a capacidade financeira do município. Sobre a PEC das praias, que privatiza o acesso às praias, o senhor é a favor ou contra? Olha, eu sou a favor de o governo federal entregar o terreno de marinha para o município, porque a discussão da utilização desse espaço precisa ser do município. Completamente contra colocar qualquer obstáculo ao acesso à praia. A favor ou contra a restrição do posse de armas para o cidadão comum? Posse e porte. Porte e posse de arma tem que ser dada para o cidadão que tem capacidade psicológica, conhecimento técnico. Entregar de forma desordenada é muito arriscado. É a favor da legislação atual sobre o aborto? É a favor da restrição que estava proposta em Brasília, por exemplo, inclusive para mulheres grávidas? Qual que é a sua posição sobre isso? Olha, eu sou a favor de se manter a legislação... Inclusive para mulheres que foram alvo de estupro, perdão. Olha, eu sou a favor de se manter a legislação como está. Acredito que aumentar a pena, tanto para o estuprador como para quem pratica o aborto de forma desordenada, é devido. Mas essa lei está em discussão, acredito que ela vai ser aprimorada e o que tem de falha nela pode ser corrigido. A favor da legislação atual, então, certo? Isso. Perfeito. A favor ou contra a legalização da maconha? Contra. A favor ou contra a liberação de jogos de azar? Contra. A favor ou contra cotas raciais? Sou a favor. 3 projetos que vão constar no seu plano de governo. Olha, primeiro ampliar o atendimento na área da saúde, com a telemedicina implementada em todos os postos, com a criação da cidade do autista, a cidade do autismo, que vai oferecer terapias diversas com neuropediatra, como a gente fez lá no município de Maracanã, é o primeiro. Segundo, acabar com a taxa do lixo e limpar a nossa cidade, isso é urgente para o bem da cidade. E o Tô de Olho, que é o programa que vai garantir eficiência na gestão, porque tudo vai estar monitorado através de câmeras, além de trazer segurança para os equipamentos públicos municipais e também para as vias da nossa cidade. Uma pessoa que é a sua inspiração no mundo da política? Doutor Lúcio Alcântara foi prefeito, senador, governador, vida limpa, nunca teve nenhum problema, um grande cidadão e um grande político. E um defeito e uma qualidade do senhor? Olha, a minha qualidade acho que é a disciplina, eu sou muito disciplinado, muito obstinado com as minhas obrigações. Acho que o defeito é querer as coisas corretas demais, às vezes se atrapalham. Tá certo. Capitão Wagner, pré-candidato do União Brasil, obrigado por ter nos atendido. Um abraço, viu? Bom fim de semana. Abraço para vocês, que Deus abençoe e parabéns aí. Muito obrigado também a Carlos Madeiro, José Matheus Santos, mais uma rodada de sabatina que estivemos aqui juntos. Lembrando então que ouvimos também nessa quinta-feira o candidato à reeleição, pré-candidato José Sarto do PDT. Nós convidamos os 3 primeiros colocados no último Datafolha, divulgado no dia 27 de junho. André Fernandes, do PL, não aceitou o nosso convite. E aqui a gente encerra então essa rodada de Fortaleza. Na semana que vem voltaremos com os pré-candidatos de Maceió. Até lá!